Olá pessoal, de volta aí às nossas aulas de matemática, análise de dados, né? Então a gente vai aqui finalizar, né, alguns conceitos aí, dando um aprofundamento sobre média aritmética, né? Dando aquela aprimorada sobre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada, né? Quando você tem aí valores a serem descobertos, né? Mas para relembrar, né? Aí fica esses questionamentos, né? Por exemplo, né? O que é que acontece com a média aritmética se eu trocar um elemento menor por outro maior? O que é que acontece quando você troca a média, né? Pega um número maior e troca por outro menor, ou troca um menor por outro maior, né? O que é que acontece com a média? Então é isso que a gente vai estar discutindo hoje aqui nesses exemplos, né? Você olhar a média aritmética, seja ela simples ou ponderada, e o que é que acontece quando você troca os elementos ou quando você quer descobrir um elemento que está faltando, né? Por exemplo, se você tem aqui esse conjunto de idade de 6 amigos, o que aconteceria com a média, né? Caso eu trocasse esse 12 por um 16, alguma coisa aconteceria, né? Ou o que aconteceria com a média se eu trocasse esse 18 por um 25, né? Alguma coisa aconteceria com essa média. Então é esse conceito, esse entendimento que a gente vai ver hoje aqui, né? Vamos aqui para a prática para relembrar, né? O que seria a média simples, né? A média aritmética simples é só aquela em que você soma os valores e divide pela quantidade, né? Então, outra ideia que você tem que ter é o seguinte, né? Eu tenho aí uma soma de elementos, né? x1, x2, x3 e continuo somando até um número qualquer, né? Essa soma, ela resulta a multiplicação ou no produto do número de quantidades vezes aquela média. Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender esses exemplos, né? Você vai poder aí, ao olhar a média, descobrir quais são os elementos que estão faltantes e a partir desse somatório você poder determinar uma nova média, determinar um novo elemento, né? Qual é o impacto que aquele elemento vai fazer sobre a média. O mesmo vai valer aí para a média ponderada, né? Em que eu tenho uma constante que multiplica os elementos, porque eles estão repetidos, e vão dividir por essas quantidades, né? Por essas repetições. A gente vai tratar aqui das duas formas, dos dois modos, né? Vamos aqui para os exemplos para ver se você entende melhor o que eu estou falando, né? Eu tenho aí, ó, uma questão lá da PUC de São Paulo, aplicada no vestibular, e ele diz o seguinte, que a média aritmética de 100 números é igual a 40,19. Retirando-se um desses números, a média aritmética dos outros 99 números passou a ser 40,5. O número retirado equivale a... Vamos lá pensar. O que é que eu tinha no meu primeiro momento, né? Eu tinha aqui a soma de números dividido pela quantidade de 100 resultava em 40,19. O que foi que aconteceu no segundo momento? No segundo momento, eu agora somei os valores, só que agora eu não somei mais 100 números, eu somei 99 e multipliquei por, e igualei, né, como uma média de 40,5. E aí ele quer saber o quanto é esse número que foi retirado, né? Ele equivale a quanto? Para isso, pessoal, é só você depois ver qual era a soma anterior e comparar com a soma nova. Então é isso que nós vamos fazer. Relembrando, né? Como foi que eu disse lá, né? Se eu pegar a soma e igualar ao fator, né? Eu teria o resultado. Então, 40,19 vezes 100. Então, se eu somar os 100 valores ou os 100 números, eu vou ter 40,19 vezes 100. Para relembrar vocês, né? Quando a gente multiplica por 10, 100, 1000, qualquer multiplicação com um número que tenha zeros, é só contar as casas decimais.
Então, na minha primeira soma, eu vou ter o 40,19 andando duas casas, 4.019. Então, meus 100 números vai dar aí 4.019 no valor. E meu segundo termo, né? A minha soma vai ser o quê, né? A minha soma vai ser 40,5 vezes 99. Então, eu teria que só descobrir quanto é o valor de 99,40,5. Vou só fazer aqui um método mais prático, né? 40,5 vezes o 99 não é 100 menos 1. Então, é o mesmo que eu pegar o valor de 40,5 vezes 100 e subtrair o valor de 1. Aí eu vou encontrar o meu resultado, né? 40,5 vezes 100, andando duas casas, dá 40, o 5 com duas casas, 50, né? 4.050 menos 40,5 vezes 1 dá 40,5. Subtraindo esses valores, né? 4.050 de menos 40 dá 4.010. Menos 0,5 dá 4.009,5. E aí foi que aconteceu, né? Esse valor reduziu, né? E aí ele quer saber qual é o número que foi retirado. Ora, se a soma dos 100 números é 4.019, os 99 números é 4.009,5. Se eu somar com esse número qualquer, eu não sei qual é ele, vai dar 4.019. Logo, 4.019 menos 4.009,5. Fazendo essa subtração direta, ó. 4.019 menos 4.009, 10 menos meio, né? Dá 9, fazendo a subtração toda desse número. Então, que número foi retirado? 9,5, né? Ok? É só você lembrar que para a soma, resultado, daria 4.019 de todos os 100 números. Como eu tenho agora só 99, para chegar no 100, foi tirado 1. Então, é só eu retirar um valor que está faltando. Ou os dois números que eu tenho como resultado, 4.019 menos 4.009,5, que vai encontrar 9,5. Feito isso, ou pensando dessa forma, você também pode comparar, né, fazendo somente as trocas, né? Eu tenho aí a média das alturas dos 6 jogadores em quadra de um time de vôlei, que é 1,92. Então, quer dizer o quê? Eu somei os resultados, dividi por 6 e encontrei 1,92. Depois, foi substituído 3 jogadores por outros, né? E a média das alturas do time passou a ser 1,90, ou seja, ele voltou a somar e dividir por 6 e encontrou 1,90. Nessas condições, a média em metros das alturas dos jogadores que saíram supera a dos que entraram em. Ele quer saber agora qual é a média de altura dos três, né, em que influenciou no resultado. Logo, vamos aqui pensar. Os 6 jogadores, né, daí uma soma de 1,92 vezes 6. Né? Logo, o time tinha essa seguinte quantia, né? Multiplicando aí 6 vezes 1,92, né? Fazendo a multiplicação direta, ó, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 9, 54 com 50. Vai 5, né? 6 vezes 1, 6 com 5, 11. Como eu tenho duas casas decimais, 11,52 metros, né? Desculpa. No todo, né? 11,52
52 metros no todo. Nesse outro, a minha soma vai ser o quê? 1,90 vezes 6. Logo, a minha soma será, né? Aqui como é mais prático, né? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 9, 54. Vai 6 vezes 1, 6 com 5, 11. Duas casas, 11,40 metros. Então, faz o mesmo raciocínio da anterior, né? Houve uma diferença entre eles, né? Qual é a diferença entre eles, né? 11,52 menos 11,40. E vai dar 0,12 metros. 0,12 metros. Só que quer o quê? A média em metros das alturas desses jogadores que saíram, né? Ele supera a dos que entraram. Então ele quer saber só quanto é essa média do que caiu ou do que entrou, né? Do que saiu ou do que entrou. É só você lembrar, foram quantos jogadores que foram substituídos? 3. Então essa média aqui, ela perdeu 0,12 metros com 3 jogadores. Então vou dividir ainda por 3. Se eu dividir por 3, né? 0,12 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4. Não vá fazer 0,4, por favor. Né? Como é 12, então é 0,4. Então, cuidado na hora de você fazer essa divisão aqui, ó. Então, 0,04 metros. Essa foi a diferença de altura que os 3 jogadores impactaram. Então, eles têm em média 0,04 metros a menos do que os outros da equipe. Então, letra B seria a nossa diferença de média entre eles. Se tivesse sido trocado 5 jogadores, o resultado seria dividido por 5. Se tivesse sido trocado 4 jogadores, né, o impacto da média iria lá dividir por 4, ok? Vamos aqui para mais outra, né? A média aritmética das notas dos alunos de uma turma formada por 25 meninas e 5 meninos é igual a 7. Se a média aritmética das notas dos meninos é igual a 6, a média aritmética das notas das meninas é igual a... Eita, professor, agora complicou foi tudo, né? Mais ou menos, viu, pessoal? Vamos lá pensar. O que é que eu tenho? Eu tenho meninas e meninos, né? Se eu fosse pensar aqui a média aritmética da turma, né? Como são meninos e meninas, então existe uma nota média para as meninas e existe uma nota média para os meninos, né? Ok? E aí, essa nota média dos meninos e das meninas, né? Seria como, né? A soma pela quantidade delas, né? São 25 meninas. E daria uma média X, Y, uma média que eu não sei. Mas me disse aqui, ó. Pois é, pessoal. Aí somando o número de meninos, né? Dividindo por eles têm uma média 6. Então, se eu juntar essas duas notas, é que eu vou ter a média da turma o todo. Então, aqui eu tenho uma mesclagem, né? De uma nota ponderada, né? De uma média ponderada. E como é que eu faço isso, né? Eu não sei quanto é a média das meninas. Eu quero descobrir, então eu sei que é X. Então eu vou ter o quê? 25x, que é a nota das meninas, mais quanto é a nota dos meninos? 5 vezes 6, dividindo por a quantidade deles, né? São quantas pessoas da turma? São 30. Isso resulta em uma média 7, que foi o que ele me disse lá em relação à quantidade. Então, vou usar aqui uma regra de 3 e vou descobrir o valor de x, né? 25x mais 5 vezes 6, 30,
sobre 30 é igual a 7. Usando aqui a regra de 3, né? Eu vou pegar o 7 e vou multiplicar por 30. Então, 20x mais 30 é igual, né? 30 vezes 7, 210. Logo, 25x é igual a 210. Como eu tenho aqui mais 10, mais 30, então menos 30 para descobrir o valor de x. X vai ser o quê? 210 menos 30, 180. E vai dividir por 25. Isso seria o quê, né? Então, eu já fiz essa divisão aqui, né? Qualquer dúvida, você faz isso aí no seu aparelho celular, você faz essa conta no seu caderno, né? Você tenta ver qual é o resultado, né? Como eu já fiz essa conta, eu encontrei o valor 7,2, né? Então, meu x vai ser 7,2, né? 7,2 é o valor da média das meninas. Então, 7,2 vezes 25 mais 5 vezes 6 dividido por 30 vai dar igual a 7, né? E aí, pessoal, a nosso último exemplo aqui, né? Nosso último exemplo, ele pega um pouco de porcentagem que dá a ideia de ponderagem. Mas eu vou fazer de um outro modo aqui, aproveitando as alternativas. Você também poderia fazer assim lá na outra questão, né? Na questão anterior, você também poderia fazer esse modo, né? Como é que você poderia fazer, né? Pegava o número de meninos, multiplicava lá pelo 6, que já tinha, né? 5 vezes 6, 30. Somava com 25 vezes, aí você multiplicava pelas alternativas, e dividindo por 30, você ia encontrar um dos resultados. Aí a alternativa que obedecesse e desse o resultado 210, seria aí para nós o resultado ou a alternativa correta. Eu vou fazer algo parecido aqui, né? Porque às vezes usando o sistema de equações, às vezes usando o raciocínio um pouco mais algébrico, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade. Então, fica essa outra alternativa para você fazer na forma algébrica somente de expressão numérica, né? Qual é o outro detalhe que eu coloco aqui para você? Já que a gente está tratando de porcentagem, então sempre você tem que lembrar o seguinte, né? Quando eu falo de porcentagem, o todo equivale a 100%. Então, quando ele diz aqui que uma parte é 50%, a outra parte também é 50%, porque somando os outros dois, juntos vai dar 100, né? Se um é 40%, o outro é 60%, porque 40 mais 60, 100, e assim você segue esse raciocínio. Vamos aqui imaginar, né? A média das notas dos alunos de uma turma é 5,8. A média dos rapazes é 6,3. E das moças é 4,3. A porcentagem de rapazes na turma é... Bora lá. O que é que ele quer, né? Ele quer saber quanto é a porcentagem de rapazes. E eu tenho rapazes e tenho moças, né? Eu tenho um valor X e tenho um valor Y. São valores diferentes. E o que é que eu sei desses valores, né? É que um é multiplicado por 6,3 e o outro é multiplicado por 4,3. Então, eu vou fazer aqui só o esboço, né? Seria mais ou menos assim, ó. 6,3 vezes x mais 4,3 vezes y. Tudo isso dividido pela quantidade, que eu não sei quanto é a quantidade, mas já que ele me falou em porcentagem, eu posso dizer que é dividido por 100 e tem que dar um valor de 5,8. Ok? Para deixar um pouquinho mais bonito isso aqui, né? Essa divisão por 100, quando eu for escrever 60%, né? Não usar o 100 aqui embaixo, eu vou levar ele aqui para frente. Então vai ficar 6,3x mais 4,3y é igual, né? 5,8 vezes 100. É só andar duas casas que vai dar 580. Então 6,3 mais 4,3y é igual a 580. A partir dessa equação aqui, você vai agora
usar os valores algébricos, o valor numérico de cada item. Mas aí fica a dúvida, professor, e aí qual é o que eu vou usar, né? Vai outra dica aí para você. Quando você tem alternativas e valores que ficam alternando entre maiores e menores, né? Escolha um valor que está ali no meio do caminho, né? Ou a mediana, né? Caso aí você vai usar, para ser mais prático, o 70%. Então eu vou colocar aqui 70% dos rapazes. E quem são os rapazes? Os que usam 6,3. Então eu faria assim, ó. 6,3 vezes 70 mais 4,3. E qual é o multiplicador do y, né? É só você lembrar essa questão que eu falei aqui sobre quem complementa o 100%. Eu tenho 70% para 100, 30%. Tem que dar igual a 580. Então aqui você vai começar a fazer os testes de multiplicação entre um valor e outro e ver se a soma dá 580. Se esse valor ficar abaixo de 580, então quer dizer que você tem que pegar um valor maior. Se você pegar um valor menor do que 580, então você vai subir esse valor. Então fica a critério a partir desse valor mediano, que é o 70%, que é o item C. Fazendo aqui a multiplicação, ó, 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 6, 42, com 2, 44. Como aqui teria um zero, colocaria um zero no final, mas tem uma casa aqui no final, então eu vou retirar. Então vai ficar com esses 441 mesmo, né? Mais 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 4, 12. Vamos somar esses valores, né? 441 mais 129, né? Se eu não me engano, dá 570. 570 não é 580. 570 é menor do que 580. Se ele é menor, então eu vou precisar subir esse valor, né? Já que eu estou falando dos rapazes, os rapazes a nota média é maior, então eu vou precisar subir esses valores dos rapazes para me aumentar ainda mais essa quantia. Então, o 70 não serve. O que é que eu vou tentar agora? Com 75, né? 6,3 vezes 75 mais 4,3 vezes o que complementa o 100%, que é 20%. Tudo isso igual a 580, né? Como eu já fiz esse cálculo, eu vou simplesmente depois colocar os resultados aqui para ficar mais prático para mim, né? Bem, pessoal, e o resultado, né? 472,5 mais 107,5, né? Os resultados das multiplicações. E se eu somar esse resultado, vai dar quanto, né? 472 com 107 dá 579, né? 579 mais meio e meio, né? Dá justamente o meu 580, né? E 580 é igual a 580, verdade? Logo, o número, a porcentagem de rapazes da turma, né? Os rapazes da turma são quantos, né? São aí os meus 75%, né? Que é a letra D de doido. Deu certo, né? No mais, até a próxima. Qualquer dúvida aí é só ir revisando, anotando as questões, anotando cada exemplo para você verificar se você consegue realizar cada uma das questões. Valeu e até a próxima.